Saudações a todos, pessoal. Eu vim aqui hoje trazer uma novidade. Para quem me conhece aí pelo tarô, pelas consultas, né? Eu acho que a maioria do pessoal que está aqui me conheceu por aí. E eu vim com esse novo projeto, essa nova proposta, para que a gente possa, além de entrar em estudos, práticas, a ambientação propriamente dita, né, da magia, do hermetismo, de como funciona esse mundo, né, do ocultismo. Então, primeiro de tudo, eu queria, né, fazer uma pequena introdução de quem eu sou e de como eu cheguei aqui, como nós estamos conversando agora. Eu nasci numa família de origem católica, e desde cedo práticas de magia popular elas eram, né, quase que rotina na minha vida. Só que era uma coisa tão intrínseca, tão comum na minha formação, né, tanto como pessoa quanto como magista, como mago, como tarólogo, que eu só fui perceber isso após aí um período né, no período da adolescência, aliás, né, porque você sente uma diferença de quem vive uma vida, né, entre aspas, mágica, e a diferença das pessoas que vivem a vida da sua maneira. Não estou falando que um é certo e o outro é errado, estou só colocando aqui né, como era a minha visão de mundo na época. E desde cedo eu sempre, quem me conhece, eu sempre falo, né, da questão principalmente da parte materna, que nós temos aí a questão da cartomância muito, né, muito forte, a questão da magia popular, a questão da magia popular que eu falo, benzeduras, né, esse tipo de magia, chás, tudo isso dentro, né, da a bruxaria natural e tudo mais. Então, a minha avó materna, ela era benzedora, a minha tia-avó ainda é viva, ela é assim, um espelho para mim como cartomante, como profissional, porque ela já está numa idade avançada, né? Mas ela é bem forte, ela é bem viva, né? Bem vívida, né? Porque a cabeça dela trabalha muito com as cartas, né? Então ela atende até hoje. Ela tem lá seus, né, quase 80 anos de idade, ela ainda atende, né? Então, se algum dia a tia Maria, a tia Negra ver esse vídeo, fica aqui já registrado o meu agradecimento eterno a ela, que ela, né, foi a minha primeira professora, né, do tarô. E o meu segundo professor foi o próprio tarô. E o que acontece aqui, né, de eu ter seguido esta linha, eu sempre fui uma pessoa que muito tentei me colocar no mercado de trabalho, eu, né, sou formado em ciências biológicas, eu trabalhei em laboratório, eu dei aula, eu tentei ir para um lado de tradicional, né, como a gente diz, minha família também tem empresa e tudo mais, meu pai e minha mãe têm empresa, e eu acabei que toda vez eu sempre tinha como auxílio às coisas que eu fazia o tarô, o baralho cigano, né, o baralho cigano foi por onde eu comecei, né, e ele tem um lugar especial aí, sempre nas nossas tiragens, na nossa mesa. E então, quando eu cheguei num ponto aonde eu não conseguia me encaixar nesse mundo de trabalhar, né, de novo, né, que não estou fazendo uma crítica, eu estou só contando a minha história. Eu sempre tive o tarô, sempre tive o baralho cigano ali do lado, e eu atendia, né, eu trabalhava no emprego tradicional, no emprego profano, né, como a gente chama dentro da magia, e atendia por fora, né, tirava um horário para atender as pessoas, então eu sempre atendi, então, totalizando aí, são mais de 20 anos aí de cartomancia, de tarô. E então, nos últimos anos, eu senti uma necessidade de trazer mais vida, né? A gente pode chamar assim, mais vida, mais vontade para esse ramo, porque hoje, numa era aí de internet, de inteligência artificial, de pessoas
tentando, né, dar uma desperta, enganando as outras. O espaço aonde a gente consegue trabalhar, ele é muito apertado. Então, muitas vezes eu tenho que provar que eu sou uma pessoa real para a pessoa estar ali fazendo uma consulta comigo. No começo foi, né, quando surgiu, foi logo após a pandemia, antes eu atendia muito pessoalmente. Hoje as consultas quase que acabou, né, até pessoas aqui da minha cidade, do meu bairro, preferem que eu atenda elas no modo online, porque fica tudo registrado ali, elas podem ouvir depois, podem ver que cartas saíram, né, e aí não se perde a informação, porque hoje tudo é muito rápido. Então, isso, né, esse pós-pandemia, durante foi bem difícil, e esse pós-pandemia foi muito engrandecedor para mim, né, todos nós que perdemos pessoas, né, conhecidos, amigos, parentes durante esse período, né, nós tivemos, assim, uma visão diferenciada do que é o mundo, de como ele funciona, e agora também, trazendo para dentro dessa apresentação pessoal, que eu quero falar para vocês, né, dando esse breve conhecimento da minha trajetória, as práticas, né, como é que foi meu começo, assim, além das cartas. Eu sempre digo que, e isso não sou só eu que digo, também tem, né, e deixo registrado que se ele, com certeza ele vai assistir depois, né, porque ele é uma pessoa muito humilde e ele gosta de estar presente na vida das pessoas, né, o Frater Goya, também meu querido, grande professor, é uma pessoa que, assim, tem um conhecimento ímpar, né, e o que a gente fala é que o tarô, né, as maneiras, as formas, as práticas divinatórias, mas principalmente o tarô, ele, o último uso dele, em tese, seria para a gente fazer leituras diárias, né, que ele é um contenedor, é um mantenedor do conhecimento arcano. Arcano, entende-se arcano por secreto, né? Então, o ocultismo, ele começa com a ideia de que algo, né? A gente tem o mundo conhecido, o senso comum, mas o ocultismo já nos traz de cara essa ideia, não só pelo nome, de que tem algo além disso, tem algo além daquela senhorazinha que pega ervas, que faz um chá, que faz um benzimento, daquela pessoa que pega uma carta com um símbolo e diz assim, tudo o que vai acontecer na tua vida naquela semana, naquele mês, naquele ano. Tá? Então, o nosso objetivo aqui, é claro, além de dar espaço, né, abertura, para que eu fale desses temas com vocês, é também uma maneira de nós trocarmos ideias, e com certeza, não é porque eu sou, né, entre aspas, experiente no assunto, que eu não posso aprender com vocês também. Né? A gente tem que ter essa noção de que o professor ele também aprende com os alunos. Às vezes a ótica de algo que eu conheço há décadas, uma ótica diferente vinda de um aluno, por exemplo, que está aprendendo aquilo, que tudo aquilo é muito fresco, é muito novo na cabeça dele, o professor também aprende. Tá? Então é uma troca mesmo. E mais do que isso, né, eu já falei do meu caminho, as áreas de domínio para vocês, né, para fechar aqui sobre mim e vamos sobre o que será o nosso projeto, o que já é nosso projeto, né, porque já começou. Eu comecei na magia natural, né, cristais, com runas também, no começo eu trabalhei bastante com runas, depois eu fui pegando outros oráculos, magia elemental, depois eu fui para magia salomônica, aí a gente vai entrar, né, com o que na época que eu comecei a trabalhar com isso, estava explodindo, já era da internet, que era a Goetia, né, dentro lá, eu mandei para vocês lá os nomes dos livros, né, tá tudo lá no nosso grupo, para vocês irem atrás desses livros. Esse é a Clavícula de Salomão. Então é um livro assim, eu acho que de todos aí, eu acho que é o mais famoso, assim, né, dentro dessa parte aí do ocultismo, e ele também fala muito sobre
as questões de amuletos, talismãs, consagrações, salmos, né? Ele é uma estrutura, né, que na época lá, no século XIX, 19 para o 20, né, mas mais 19, foi montado aí pelo MacGregor Matters, de vários pergaminhos, né, de uma época, né, similar ali, da Idade Média, e todas essas práticas foram traduzidas, foram, né, colocadas ali em ordem por ele, para que tivesse um sistema de magia, né? Então esse é um livro. Então dali você já pode ficar nele, estudar muitos anos, tirar práticas dali. Eu, por exemplo, fiquei mais de uma década utilizando as práticas. De vez em quando eu utilizo uma ou outra, né? Principalmente na parte de talismãs, consagração. Então, assim, a magia, ela depende muito, e é num outro ponto que eu quero entrar com vocês, sobre, não dom, mas aptidão. Quando você pega, por exemplo, uma pessoa, né, nós temos aqui o Everton, né, o Everton que saiu de uma, né, de uma coisa tradicional, né, da magia africana, né, de matriz africana, e veio para tentar se entender, veio para tentar encontrar o seu caminho de melhor forma, que, né, ele já viu assim que, opa, não é por aqui, eu tenho aptidão aqui, mas ainda não é isso, né? Então, tem muita gente que vem falar comigo, até inclusive pessoas que estão e que não estão aqui, porque elas entram, né, se decepcionam com a religião que elas, né, que vem de berço, por exemplo, que foi meu caso. Depois você se reencontra em outra, mas de repente você aprende até uma altura, não é aquilo. Às vezes a pessoa que está lá dentro da religião, o sacerdote, ou até de uma ordem, né, ela não quer te passar. A Lester Crowley falava muito sobre isso também, né, o Frater Goya fala muito sobre isso também, que quando o cara diz, não, eu vou te ensinar, né? Isso aqui é tudo um segredo. Quando você chegar em determinado grau, quando você fizer determinada coisa, é, aí sim você vai saber, mas eu que sei o segredo. Então, fuja dessas pessoas, porque essas pessoas, elas estão te enganando, né? Ele sempre fala isso. Então, o que que acontece? Nós temos aí também, além dessas áreas de domínio, uma proposta, né? Essa ideia surgiu para mim como uma proposta de que enquanto eu estava ali atendendo e vinham pessoas com esse mesmo problema, né, de, eu não consigo me encontrar, eu já entrei em ordem, eu já entrei em terreiro, eu já entrei, né, em igreja e não consigo me encontrar. Todos nós, e isso eu falo de experiência própria, todos nós somos, né, uma amálgama de coisas, de conhecimentos e de práticas, e cada um é um mosaico, né, diferente, com pecinhas diferentes. Então, nosso conhecimento, a gente não pode colocar ali um selo, né, eu sou isso, eu sou aquilo, né, você até pode fazer isso, todo mundo é livre, né, mas eu digo num sentido de que, se você tem um conhecimento arcano, né, como a gente estava falando, mas a sua prática mágica ou a sua prática espiritual é o reiki, por exemplo, nós temos aqui também, né, uma pessoa que é do reiki, e você pensa assim, eu cheguei num ponto, não que eu saiba tudo, mas eu cheguei num ponto em que parece que está faltando alguma coisa. O que que acontece? Esse faltando alguma coisa, às vezes lá atrás, quando a pessoa começou, ficou uma lacuna, né, no conhecimento, no estudo dela. E eu passei por isso. Eu lia livros, eu estudava coisas, eu chegava em alguns autores que tinham, por exemplo, o próprio Crowley, tem assim uma gama imensa de escritos, né, durante a vida dele. Então tem coisas também, né? De novo, eu vou falar muito dele aqui. Vocês procurem ele também, que aí é um nosso tesouro vivo nacional, né? O Frater Goya. Depois eu posso deixar, até que me perguntar aqui, eu posso deixar ali o link das redes sociais dele.
é muita coisa. Então, se você não tem um mapa, ou se você não tem alguém que criou, né, que trilhou o caminho antes de você, fica muito difícil, você perde realmente muito tempo. Perde, não perde, porque a experiência, ela é a mãe, né, de todas as artes, mas quando a gente pega, por exemplo, uma pessoa, né, que nem ele, que tem, assim, praticamente, né, 40 anos de estudo, eu sempre brinco com isso também, porque eu tenho 20 anos de prática e eu não sei 5% do que ele sabe. Né? Então, por quê? Porque ele criou, quando ele criou essa linha desse caminho, ele olhou assim, eu vou estudar isso, isso e isso, e é daqui que eu vou nichar, e depois que eu estiver lá em cima, depois que eu chegar no fundo desse conhecimento, aí eu vou amarrando em outras coisas. Essa é a ideia aqui, né, que não é uma coisa para ser corrida, não é para, né, não é para a gente assistir um curso lá no vezes 2, né, que eu sei que muita gente faz isso, algumas coisas eu também faço isso, né, algum tutorial de alguma coisa, porque o mundo está muito apressado, tá? Então, mas mesmo assim, para a gente até não se enrolar muito aqui, eu queria convidar vocês, né, quem ainda não está também está assistindo essa gravação ou essa live, para primeiro nos seguir, né, eu vou colocar os links aqui depois, e também para que pense, né, no assunto verdadeira vontade. O que é a verdadeira vontade? É um tema recorrente desde que teve o advento aí do Aleister Crowley, né, o advento da nova era, a lei de Telemann, né, o recebimento do livro da lei. Tudo isso nós vamos ver mais a fundo. E a verdadeira vontade não até a gente tem, né, o Raul Seixas, que ele fala, né, tem a música dele, muita gente conheceu por aí, tem o álbum lá dos Beatles, né, o Sgt. Peppers, muita gente conheceu, tem lá na capa, né, tem a imagem do Aleister Crowley, muita gente conheceu, ou não conheceu, por meios diferentes. E aí, o que acontece? A verdadeira vontade não é fazer o que dá na telha, né, eu sempre bato nessa tecla aqui, muitos ocultistas batem nessa tecla. A verdadeira vontade, ela é você encontrar algo dentro de você que reverbere no mundo e que seja ligado à vontade divina. Essa é a verdadeira vontade. Né? Eu dou um exemplo, não sei se é errado ou não, mas, por exemplo, se a tua verdadeira vontade é ser um vendedor de sapatos de verão na Finlândia, né, que é um país que está sempre debaixo da neve, todo mundo pensa, mas isso nunca vai dar certo. Mas para aquele cara, que a verdadeira vontade dele é isso, é fazer isso, tudo acontece perfeitamente, corretamente, para que aquilo dê certo. Então isso é verdadeira vontade. Não é fazer o que dá na telha, mas também é você ter consciência dos teus atos. Por exemplo, se você vai reagir a algo, né, e você sabe das consequências, isso também, essa divisão em saber as consequências dos seus atos, ela também está dentro, né, essa questão também está dentro da verdadeira vontade. O impacto que você coloca no mundo, o impacto que você gera no mundo. Então, assim, saber que você é um ser humano. Então, com isso, eu encerro essa parte, nós podemos entrar aí na questão de propósito, né, e também como vai funcionar o nosso grupo, e já está funcionando, né, obviamente, eu falo no futuro porque força do hábito. Mas o que acontece? Ali nós temos um grupo onde nós temos leituras, onde nós temos discussões, onde as pessoas que estão ali presentes escolhem os temas. Então é um co-compartilhamento, né? Eu vou compartilhar as minhas ideias e as minhas versões sobre o assunto requerido, e vocês vão também falar, eu entendi isso, eu entendi aquilo. Então, é algo para nos conectar. Claro que se você olhar ali, e eu vou deixar aqui também o link do nosso projeto,
existem vários níveis, e cada nível tem uma recompensa diferente. Tá? Então ali a gente, foi um meio também que eu encontrei de estar fazendo, de estar trocando, né, uma, uma ideia mais próxima com aqueles que querem estudar mais a fundo. Tem pessoas que querem aprender a teoria, né, e não há problema nenhum em estudar apenas a teoria e entender como as coisas funcionam ao seu redor, tanto na espiritualidade quanto, né, na própria prática mágica. E tem pessoas que querem seguir um caminho mais esotérico, né, mais ocultista, mais magista, né, e também não há problema nenhum com isso, muito pelo contrário. Né. Então, eu sei que muitas vezes eu falo demais, mas se alguém tiver alguma pergunta, tá, pode estar fazendo. Então, vou abrir espaço para que vocês se comuniquem também e podem perguntar. Eu vou só abrir aqui para, se alguém quiser falar ou perguntar alguma coisa, pode perguntar, senão eu vou dar prosseguimento aqui, vou colocar para vocês até a imagem do nosso projeto, né? Só achar aqui. Então, assim, e também falar, né, que os temas, essa é uma live que eu abri, eu mandei o link até no Instagram ali, ali no Tarólogo Augusto 7, para que as pessoas assistam também, né, essa live vai ser aberta. As outras, elas serão apenas, né, com raras exceções, serão apenas o nosso grupo de estudo, tá? Então, assim, a proposta, né, do grupo é a gente criar uma comunidade para estudos sérios, estudos direcionados, para quem quer ir mais a fundo tem opção para isso, né? Até as aulas, né? Falta eu falar com uma pessoa ainda que para fazer a aula, né? A aula direto comigo, a aula particular. E também para a gente decidir em conjunto. Né, os temas das próximas lives vão ser todas decididas por vocês. É vocês que vão, né? Eu vou colocar lá as opções, obviamente, porque eu não sei tudo, né? Eu tenho que ser sincero com vocês. Então, das áreas que eu domino, das áreas que eu tenho algum conhecimento, eu coloco lá e a gente vai até estudar junto, porque com certeza eu vou ter que reler algumas coisas, porque alguns daqueles livros que eu coloquei lá para vocês, eu li lá atrás. Então, assim, eu tenho o conceito na minha cabeça, eu tenho, né, aquela coisa assim, eu sei como funciona, mas eu não, né, eu preciso de tempo para explicar bem, para você entender. Eu já entendi. Então, o que que acontece? Nós também vamos ter aí aulas práticas, leituras, né, dirigidas. Nós vamos ter também aí, dentro do nosso grupo de estudo, né, quem quiser participar também desta opção, eu vou colocar tudo lá certinho, dos rituais coletivos, tá? Então, assim, essa é uma maneira também da gente se aproximar mais da espiritualidade e entender como ela funciona. Né? Então, não adianta eu chegar aqui para vocês e só despejar conhecimento, né? Não vou falar que isso está cheio por aí, porque vocês já sabem. Então, assim, a gente tenta se espelhar aí, eu sempre falo que para a gente enxergar longe, a gente se apoia em ombros gigantes, e eu vou tentar aqui não ser um gigante para vocês, mas ser, né, um apoio, um ombro amigo, para quando vocês tiverem alguma dúvida e eu puder responder, eu vou responder. Tá? Então, essa é a nossa ideia, é uma ideia de aproximação, uma ideia de estudo e uma ideia de aproximação não só entre nós, mas também com a espiritualidade. Né? Esse chamado que eu tive, muitos de vocês também tiveram, né, ou estão tendo, e de cada um de nós é exigido uma coisa diferente. Tá? Então, eu vou também deixar dito aqui
da questão do grupo fechado, né, para nós encerrar essa parte do grupo fechado, é que lá nós vamos ter materiais exclusivos, materiais redigidos por mim, né, talvez algum curso ou outro que a gente tenha aí uma ideia de fazer, eu vou fazer ele do zero para vocês. Então aqui, porque isso também é muito chato, eu pegar alguma coisa de um outro magista, né, ou de um outro autor, porque eu também sou autor, e trazer aqui para vocês. Se eu for fazer isso, né, eu vou pedir autorização da pessoa. Se ela autorizar, tudo bem, beleza, a gente pode até chamar ela para fazer live com a gente aqui, para conversar com a gente. Se não, tá tudo bem também. Cada um tem, né, a sua opinião e tá tudo bem. Eu não vou ficar nem bravo com a pessoa, nem nada do tipo. Né? Se eu não quisesse que uma pessoa passasse um material meu, eu também ia dizer, olha, não quero, não é legal, né? Isso aqui, né? É só no grupo pago, ou né, custou dinheiro para fazer, custou uma equipe para pagar, tá tudo bem. Tá? Então já deixo dito isso aqui também. Então, assim, o nível de conhecimento de vocês não importa, tá? Eu sempre falo que é do iniciante. Isso, descobri hoje o que é, né, o que é magia, ou quero saber hoje o que é magia, não sei nada, até das pessoas que já estão aí há anos, né, dentro dessa área ou dentro da espiritualidade nesse sentido, tá bom? Então a gente vai ver aqui também, deixa eu só achar aqui, onde é que tá? Aqui. Agora eu vou compartilhar essa tela aqui com vocês. Aí. Então aqui a gente tem a apresentação, né? Aparecendo aí para todo mundo. Então aqui eu coloquei, se quiserem ler depois, não vou ler agora porque está aqui escrito, né? Não vamos gastar esse tempo aqui. E o projeto aqui, que esse aqui está para mim, né? Deixa eu abrir como se fosse para vocês aí, que é mais fácil. Aí, agora sim. Então aqui vocês vão ver, eu coloquei aqui as opções. A partir daqui, já um valor simbólico por mês, você já tem acesso ao grupo lá. Depois nós vamos ter lives, né? Essas a gente pode fazer de uma forma, eu projetei para ser mensal, mas se nós tivermos a cada 15 dias também vai ser um bônus, tá? Então nós temos aqui a participação dos temas, né, do grupo, da votação, sorteio de uma consulta por videochamada, né? Isso aqui é mensal, né, entre os membros. Depois a gente tem aqui tudo dos planos anteriores, depois acesso às aulas, né? Isso aqui tudo vocês podem ler depois, tá? Eu estou só passando por cima, né, para falar justamente o que nós temos aí de opção. Então aqui depois a gente tem, a partir daqui a gente já tem participação dos rituais coletivos, né? E aqui embaixo que nós já temos dois, mais acompanhamento e aulas particulares, né?
para sua formação como magista. Tá? Então, tudo dentro do possível, a gente marca um horário, uma aulinha aí de uma hora e pouco, para a gente estar fazendo aí uma aula particular. Né? Então, além das aulas do grupo, a gente pode aprofundar em algum tema da tua escolha também. Tá? É o que já está acontecendo. Tá? Então, assim, pessoal, deixa eu só parar de compartilhar aqui. Então é isso, pessoal. Agradecer aí para quem já confiou no projeto e já está lá no grupo, né? Tem mais pessoas que não aparecem ali, mas que falaram diretamente comigo e entraram lá. E o que que acontece? Várias vezes eu pensei e travei de fazer algo assim, de gravar vídeo. Então, assim, é para ter muito material. Eu tenho muito material. Só que material gravado, vocês vão ver que vocês sabem os meus vídeos lá, vocês viram veem os meus vídeos, tanto nos shorts lá do YouTube, quanto no, nos reels, né? Então, vamos olhar um pouco a garganta. Então, assim, eu vou começar a trazer mais material, tanto dentro do grupo, obviamente, que é a nossa responsabilidade primária, né, de trazer aí o material para o pessoal estudar, né, ter uma formação e entendimento dentro do esoterismo, dentro do hermetismo, dentro da magia, né, da espiritualidade. E, né, meu grande abraço, meu grande 93, né, quem já sabe o que é isso, já sabe. Quem não sabe ainda, fica aí, né, o convite para entrar lá no grupo e saber o que é, tá bom? Então, agradeço a todos que estão aqui e até a próxima, né? Próxima, logo, logo estaremos aí de volta, tá bom?